paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo e esta é a aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, das igrejas da Regional de Vila Perus, a quem eu quero também mandar aqui um abraço todo especial a todas as igrejas que fazem parte da Regional de Vila Perus, os setores de Jardim do Russo, Alto do Russo, Vila Nova Perus, Jardim da Conquista, Paraíso 1 e também a nossa sede regional em Vila Perus. Essa é a aula da Escola Dominical desta semana, nesse trimestre. A nossa Escola Dominical está estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD. O tema do trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. Eu gostaria de convidar você a dedicar os próximos minutos a estudar o tema desta semana conosco. O tema é a urgência do discipulado, a lição de número 12. O texto bíblico, para que você possa nos acompanhar, são dois textos. O primeiro deles em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, e o segundo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Eu quero convidar você a me acompanhar nesta leitura. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20, diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, como eu disse, nós estamos estudando neste trimestre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, para você que está participando das aulas desde o início do trimestre, sabe que o objetivo dessa lição, nesse trimestre, é estudar a prática pentecostal. Nós tivemos algumas lições falando sobre as crenças pentecostais no que diz respeito à atuação do Espírito Santo. Tivemos lições falando sobre batismo no Espírito Santo, falando sobre os dons espirituais, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, falamos sobre santificação, e depois nós tivemos uma série de lições que focam o lado prático do pentecostalismo, tentando responder a pergunta, o que significa ser pentecostal? O que é ser pentecostal no aspecto prático da vida? O que significa ser pentecostal aplicando o que nós cremos como pentecostais no dia a dia das nossas atividades como cristãos? Então, por conta disso, nós tivemos várias lições de fundo mais prático, falando, por exemplo, sobre o culto, que foi a lição 7, cultuando a Deus com liberdade, e na lição da semana passada, a lição de número 11, o tema foi a evangelização. E a lição de hoje, ela está linkada, ela está ligada à lição da semana passada sobre evangelização. Estudamos então o que significa evangelizar, o que significa cumprir o ID de Jesus. E o ID de Jesus, para você que acompanhou a lição passada, o texto mais famoso é o texto de Marcos, capítulo 16, em que Cristo diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No finalzinho do relato dos evangelhos sobre Jesus, Jesus ressuscitado,
reúne-se com os seus discípulos e dá essa orientação a eles. Diz, olha, eu estou voltando para o Pai e agora a missão está na mão de vocês. E vocês devem ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Foi o registro que foi feito no Evangelho de Marcos. E agora nós lemos na lição de hoje esse mesmo registro, o registro desse mesmo episódio, mas nas palavras do Evangelho de Mateus. E Mateus, ele destaca, assim como Marcos, destaca algumas palavras de Jesus, este ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus faz alguns outros destaques, que é o que nós vamos estudar hoje. Então a lição, ela se baseou em 2 textos bíblicos. O primeiro deles foi essa orientação de Jesus, quando ele estava um pouco antes de retornar para o céu, né, de ascender aos céus, o que ele diz aos discípulos. E nas palavras do Evangelho de Mateus, diz que Jesus orienta os seus discípulos, está aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, chegando-se aos discípulos, diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O 19 diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo é o versículo-chave para a lição de hoje. Ide e ensinai todas as nações. A tradução que foi usada aqui usa o termo ensinai todas as nações. Mas dependendo da tradução que você tiver aí para acompanhar, há traduções que, em vez de colocar ensinai todas as nações, usam uma outra expressão, que é ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, a ordem de Jesus, quando Jesus estava subindo aos céus, a sua última orientação, quando esteve com os seus discípulos, era que os discípulos deveriam ir por todas as nações e fazer discípulos. Marcos diz que Jesus fala aos discípulos para irem e pregarem. E aqui em Mateus diz que essa pregação tem a ver com o fazer discípulos. E é muito interessante que Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele tinha em mente alcançar os judeus. E essa ideia de fazer discípulos, essa ideia de ter um grupo de discípulos, era uma ideia que era muito presente no imaginário dos judeus, na prática dos judeus. Essa ideia de fazer discípulos, porque todos nós sabemos, Jesus tinha o seu grupo de discípulos, os seus 12 discípulos. No entanto, não era apenas Jesus, naquela época, que tinha os seus discípulos. A prática de se ter discípulos era uma prática comum naquela época. Os grandes mestres da lei, os grandes intérpretes da lei, costumavam ter os seus discípulos, costumavam ter os seus alunos, costumavam ter os seus seguidores. Isso era uma prática bastante recorrente naquela época. Existiam, inclusive, crianças, adolescentes, que já desde a sua tenra idade já eram preparados para serem discípulos de algum mestre. Quando percebia-se que existia um adolescente, uma criança, alguém que já, até lá por volta dos seus 6 anos de idade, já começava-se essa preparação e ia se observando no decorrer dos próximos anos, mas quando ele estava lá no começo da sua adolescência, e percebia-se que aquele adolescente tinha uma facilidade em lidar com a lei, em decorar os trechos da lei e entender as interpretações da lei, ele era separado para viver junto com o mestre da lei. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, ou Saulo, né? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel, ele era um mestre da lei, ele era um grande estudioso das Escrituras, e o Gamaliel tinha os seus discípulos. O que eram os seus discípulos? Eram pessoas que dedicavam integralmente a sua vida naquele período em estarem junto com o mestre, moravam junto com ele, estavam ali junto com ele, queriam aprender tudo que o mestre tivesse a ensinar para eles. Paulo fez isso. Paulo, ou Saulo, ele viveu com Gamaliel.
Então ele tinha uma excelente referência de um mestre daquela época. Ele foi discípulo de Gamaliel. Então eu digo tudo isso para mostrar que essa ideia do discipulado, de ter alguém que seguisse um grande mestre, era algo presente naquela época. E não apenas os grandes mestres da lei. Nós temos antes de Jesus, pouco antes de começar o ministério de Jesus, nós temos registrado na Bíblia o ministério de João Batista. João Batista que foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. E a Bíblia fala que João Batista também tinha os seus discípulos, os discípulos de João Batista. Alguns deles se tornaram depois discípulos de Jesus. Aliás, essa era a tônica do ministério de João Batista, né? Preparar o ministério para Jesus. E ele também tinha ali os seus discípulos. Então essa era uma ideia. Um grande líder ou alguém que era um mestre das Escrituras tinha os seus discípulos, aqueles que o seguiam. E qual era a ideia de discipulado, né? Dentro dessa perspectiva dos judeus naquela época, né? Então a ideia era que você iria aprender com o mestre da lei não apenas os seus ensinamentos, mas o seu modo de vida. Então por isso que, por exemplo, Saulo foi morar com Gamaliel. Ele mudou-se da sua cidade e foi conviver lá com Gamaliel. Porque a ideia era estar ao lado de Gamaliel o dia todo, né? Ouvindo o que ele tinha para ensinar, mas também, sobretudo, aprendendo com o seu modo de vida, vendo como seu mestre reagia às diferentes situações do dia a dia, vendo como ele respondia àqueles que o questionassem. Essa era a ideia. E existia, inclusive, um ditado daquela época que diz que o discípulo ele deveria cobrir-se com a poeira que estava sobre os pés do seu mestre, ou seja, a mesma poeira que vinha sobre o seu mestre deveria estar sobre o seu discípulo, ou seja, deveria se ter essa proximidade entre mestre e entre discípulo. E não à toa, quando Mateus escreve o Evangelho, alguns anos depois da passagem de Jesus pela terra, ele destaca justamente isso. E por conta, inclusive, dele estar escrevendo para um público judeus, de judeus, um público que conhecia bem essa tradição. Como dizendo o seguinte, olha, Jesus, ao estabelecer a sua igreja, ele queria que a igreja funcionasse desta forma. Funcionasse como um grupo de discípulos seguindo um modo de vida de um mestre que é ele próprio. Essa é a ideia do discipulado. Então, as duas coisas que nós estudamos na lição passada e o que estamos estudando hoje estão vinculados. Na lição passada nós vimos que é responsabilidade da igreja pregar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho em todo o mundo. Mas o que significa pregar o evangelho em todo o mundo? É formar discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. E é muito interessante essa expressão que Jesus usa aqui, né? Ele diz, portanto, ide e ensinai ou fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, embora aqui esteja sendo usado algo que era comum na cultura judaica, na cultura ali do judaísmo, Jesus disse, não é algo que vai ficar restrito ao judaísmo, né? Pelo contrário, ide fazer discípulos de todas as nações. Essa experiência de multiplicar discípulos não é uma experiência que vai ficar restrita a esta cultura. Embora esteja se usando essa ideia do discipulado que já existia entre os judeus, essa prática vai transcender isso, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Então, aqui é um primeiro ponto, né? Essa ideia do discipulado que deve alcançar pessoas de todas as nações. E o segundo ponto é que essa lógica de se fazer discípulos ali na cultura judaica não era uma lógica que se estendia a todo o povo. Não era todo mundo que era discípulo de alguém.
né? Até porque, para ser discípulo de um grande mestre, você tinha que ter condições de abandonar as outras coisas da vida e poder seguir ali diretamente ao seu mestre. E esse não era um chamado que era feito para todos. Mas Jesus, ele convida durante todo o seu ministério a quem quisesse que se tornasse seu discípulo. A famosa passagem que inclusive Mateus registra no seu evangelho, em Mateus capítulo 11, ele diz, né, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então ele está convidando pessoas para que o seguissem, para que fossem seus discípulos. E quem? Quem é que podia ser discípulo de Jesus? Quem podia ser discípulo de Jesus? Ele diz lá no começo do texto, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. É um convite que se estende a todo e qualquer tipo de pessoa. Não era apenas a uma elite intelectual dos judeus, não era apenas a adolescentes que eram selecionados, né, para já viverem, para crescerem aos pés do mestre. Jesus está convidando todos, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz, né, tomai sobre vós meu jugo. O jugo, você sabe que é aquela peça que é colocada sobre o pescoço, né, dos animais de carga, é o jugo, né, que o animal vai levar, por exemplo, a carroça, é colocado lá o jugo no pescoço dele para que ele possa levar, né, a carga. Inclusive tem até a expressão lá que o apóstolo Paulo fala do jugo desigual. Né? O que seria o jugo desigual? Se você tem dois animais ali, você não tem um jugo que o peso fica só em um e não no outro. É um jugo desigual. Isso atrapalha o desenvolvimento ali do levar a carga. Né? Então o jugo era essa carga que era colocada. E dizia-se o seguinte, né, que quando você seguia determinado mestre, quando você seguia determinado intérprete da lei, quando você era discípulo de alguém, cada mestre colocava sobre o pescoço, né, dos seus discípulos o seu jugo, ou seja, a carga de ensinamentos, as regras que ele ensinava para os seus discípulos. E essas regras, essa carga, né, era chamada de jugo. Então tinham rabinos, tinham mestres que eram conhecidos por terem um jugo mais pesado, por exigirem dos seus discípulos uma série de regras mais rígidas. Outros eram conhecidos como um jugo mais leve. E Jesus, ele criticou muitas vezes no seu ministério os mestres da lei de sua época, que colocavam um jugo tão pesado sobre as pessoas que nem eles conseguiriam carregar, nem eles aguentavam carregar, mas eles colocavam esse jugo sobre o pescoço dos seus discípulos. E aí Jesus diz lá em Mateus 11, vinde e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o que eu coloco sobre vocês não é algo pesado, não é algo que vai ser visto como um peso, como uma angústia de seguir. É um jugo leve, né? Dizem que lá há estudiosos do texto que falam que originalmente essa expressão, né, do jugo suave, uma das traduções possíveis é dizer que é um jugo adequado. Né? Então, quando você colocava sobre um animal um jugo que era adequado a ele, não se tornava um peso e ele conseguia levar aquilo com tranquilidade. Então Jesus está dizendo, o jugo que eu tenho para colocar sobre vocês é um jugo adequado, é algo que vai se adequar a vocês. E o que ele quer dizer é que seguir a Cristo não deve ser um fardo pesado de angústias, que não trazem prazer, uma série de regras e determinações as quais a gente não vê sentido ou que não trazem, só trazem angústia e preocupação e
desculpa. Jesus diz, não, me seguir é um jugo adequado. Quer dizer, há um jugo, sim, há coisas que vocês devem seguir, há preocupações que vocês devem tomar, mas é para o bem de vocês, é algo que lhes fará bem, não é um jugo demasiadamente pesado e que só produzirá angústias e cansaço, né? A ideia de seguir a Cristo é ter um jugo sobre nós que não é um jugo que produza cansaço, né? Mas um jugo que nós temos que levar, que temos que carregar e que é adequado, é o necessário para que a gente possa seguir a Cristo. Então, essa é uma ideia fundamental para a gente entender aqui a ideia de ser discípulo. E todo esse imaginário que tinha nessa época a respeito do que significava seguir alguém, o que significava estar debaixo do jugo de determinado mestre. Então, uma das formas pelas quais Jesus se apresenta àqueles que o seguem, ele se apresenta como um mestre que está procurando discípulos. E é muito interessante que quando Jesus começa o seu ministério, ele vai lá na beira do mar da Galileia e lá ele chama os seus primeiros discípulos, ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É muito interessante como que Jesus usa as palavras, né, com aqueles homens. Né? Ele está falando com pescadores e por falar com pescadores, ele usa a linguagem do pescador. Eles estavam ali pescando. E Jesus passa ali por eles e diz, olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus ele está usando a linguagem dos homens que estavam trabalhando com pesca. Ele usa a linguagem do pescador para falar com pescadores. E eles entenderam de imediato, porque diz que eles deixaram as suas redes e seguiram a ele. Não era algo comum um pescador, né, um pescador literalmente, se transformar em discípulo, né? Mas Jesus ele chama o pescador usando a linguagem do pescador. E aí a gente entende, né, que ser discípulo de Jesus, Jesus chama discípulos de todos os grupos sociais, todas as pessoas, e fala a partir da nossa linguagem. É lá no meio dos pescadores que ele precisava ter discípulos, e ele fala a linguagem do pescador para alcançar aqueles pescadores que se transformariam em pescadores de homens. Então isso significa ser discípulo de Jesus. A partir da nossa vida cotidiana, dos nossos trabalhos, de tudo aquilo que a gente já vive aí no cotidiano, é a partir dessa experiência que Jesus nos chama para podermos ser os seus discípulos. E Jesus, então, durante todo o seu ministério, uma das formas como ele se apresenta é como alguém que está formando discípulos. Pessoas que estejam junto com ele, aprendendo com o seu modo de vida. E esse é o próximo ponto que eu gostaria de comentar com você. Ser discípulo de alguém significava não apenas aprender uma série de regras, uma série de normas, não era só, lógico, isso também fazia parte, não era só aprender conteúdos. Ser discípulo de alguém, né, ou ser discípulo de Cristo, não significa apenas você aprender os conteúdos que ele tem a trazer para você. Mais do que aprender os conteúdos, significa aprender uma nova forma de vida. Né? Por isso que o discípulo ele vivia junto com o seu mestre e era mais do que uma aula. Né? Ser discípulo de alguém era mais do que ter aulas com o seu mestre. Né? Porque na aula o mestre vem, ele dá a sua aula, termina a aula, ele vai embora e além disso, porque o discípulo ele convivia com o seu mestre. Porque a ideia não era só ter acesso aos conteúdos, mas era também conviver, era aprender com um modo de vida. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com os 12 discípulos de Jesus, que o seguiram durante todo o seu ministério de 3 anos, o seu ministério terreno. Lembrando que não eram apenas os 12 ali que seguiam Jesus. A Bíblia fala, por exemplo, de um grupo de 70 que também era muito próximo ali de Jesus, talvez não próximo como os 12 discípulos, mas tinha um grupo de 70 que foram enviados, inclusive, por Jesus, lá em Mateus 10,
na chamada Pequena Comissão, quando Jesus os enviou às cidades lá de Israel. E existia sempre várias pessoas que estavam seguindo a Jesus o tempo todo, homens, mulheres, a Bíblia fala de mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, algumas mulheres que estavam ali muito próximas de Jesus, que receberam inclusive o privilégio de serem as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Então veja, existia um grupo muito grande de pessoas que estavam seguindo Jesus, e essa ideia de viver como Jesus vivia. Nós temos, por exemplo, lá em Lucas 24, naquela famosa passagem dos discípulos no caminho de Emaús, e a gente fala os discípulos no caminho de Emaús, a gente imagina a lista dos 12 discípulos, mas quando você vai ver o texto, diz que um se chamava Cleopas, o outro não diz o nome, né? Não sabemos o nome do outro, não sabemos nem se o outro era homem e mulher. Há até quem acredita que os dois discípulos poderiam ser um casal, né? Homem e mulher indo lá, mas a Bíblia só fala o nome de um, Cleopas, que não era do grupo dos 12, mas também é chamado de discípulo, ou seja, era parte daquele grupo que seguia a Jesus por onde Jesus ia. Com essa ideia de aprender com o modo de vida de Jesus. E é esse ponto que eu queria destacar com você. Aprender com o modo de vida. A ideia de ser discípulo era essa. E Jesus, quando veio à Terra, né, logicamente o centro da missão de Jesus é o de morrer na cruz do Calvário, de trazer a nossa redenção, logicamente. Mas ao trazer a nossa redenção, Jesus ele ensina para nós uma nova maneira de ser humano. O que é ser um ser humano que agrade a Deus? Então nós podemos dizer que existem dois grandes modelos de ser humano. O modelo de Adão e o modelo de Jesus. Não à toa, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, chama Jesus de o segundo Adão. O que isso quer dizer? Ele diz o seguinte, olha, você pode ser um ser humano que não vive de acordo com o projeto que Deus estabeleceu para o ser humano, porque assim, quando Deus criou o ser humano, Deus tinha determinado projeto, Deus tem um determinado projeto para o ser humano. E Adão não cumpriu esse projeto que Deus queria que ele cumprisse. Né? E por conta disso deu origem a uma raça de seres humanos, né? Porque existe apenas uma raça, né, de seres humanos, ele deu origem a seres humanos que não agradam a Deus. Um modelo de ser humano que não está de acordo com aquilo que Deus planejou para o ser humano. Ou você acha que Deus queria que o ser humano fosse do jeito que o ser humano é, com tantos problemas que a gente está vivendo, e sobretudo na época que a gente está vivendo, né? A gente está no meio de uma pandemia e a gente vê quais são as ações do ser humano no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente vê como as pessoas reagem, enfim, tanta coisa que acontece. Veja, não é um modelo de ser humano planejado por Deus, é um modelo de Adão. Adão, ele desobedeceu a Deus. Adão, ele se opôs a Deus, descumpriu aquilo que Deus havia determinado. E você tem o modelo de Jesus. Jesus, assim como Adão, foi tentado, mas venceu as tentações. Jesus, assim como Adão, ele foi pressionado a ser independente do Pai, e, no entanto, Jesus venceu. Então, Jesus, ele é um modelo de ser humano que agrada a Deus. Então, se você fizer a pergunta, como Deus gostaria que o ser humano fosse? Deus gostaria que o ser humano fosse do jeito que foi Jesus. Jesus é um modelo perfeito de ser humano. O ser humano que agradou a Deus foi Jesus. Jesus é um modelo de ser humano. Isso quer dizer que, se ele é um modelo, Deus quer que a nossa vida siga em todos os sentidos esse modelo que foi o modelo estabelecido por Jesus. Há um livro, inclusive, que eu li na minha adolescência e que marcou bastante, que se chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus, que é uma indicação que eu faço para você também. O livro Em Seus Passos, o que Faria Jesus, ele conta a história de uma cidade
do interior dos Estados Unidos, em que por uma série de condições ali que aconteceram na cidade, aí tem toda a história lá do livro, uma igreja se propõe a, antes de fazer qualquer coisa, grande ou pequena, fizesse a pergunta: se fosse Jesus no meu lugar, o que Jesus faria? Se fosse Jesus na minha condição, na minha profissão, Jesus morando onde eu moro, como é que Jesus reagiria no meio dessa situação? Daí o livro conta essa história do que aconteceu na cidade quando uma igreja toda se dispôs a viver do jeito que Jesus vivia. Quer dizer, mas Jesus não vivia num contexto urbano como o meu no século XX. Sim, ok, Jesus vivia lá na Palestina, lá no século I, mas se ele vivesse aqui, né? Se ele tivesse aparecido aqui, vivido aqui, como ele viveria? Né? Isso é seguir um modelo de Jesus. Jesus é um modelo de ser humano. E o que isso tem a ver com o discipulado? Tem tudo a ver, porque o discipulado é uma forma de ensinar um modo de vida. Com o discipulado, espera-se que o discípulo aprenda com o seu mestre como viver. Então, quando Jesus ele reúne diante de si os seus discípulos, ele está propondo isso: aprendam de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Conviver com Cristo significava aprender com o modo de vida dele. Isso é o discipulado. E quando a gente vai aqui para Mateus capítulo 28, Jesus, que teve ali os seus discípulos e que conviveu com seus discípulos durante aquele período de 3 anos em que esteve aqui na Terra, ele, ao retornar para os céus, ele faz essa orientação para eles. Diz: olha, agora é com vocês. Agora vocês é que têm que ir e fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão reproduzir aquilo que vocês aprenderam de mim com as pessoas que vocês encontrarem no caminho. Ou seja, ser cristão significa reproduzir o modo de vida que nós aprendemos com Jesus. Significa ensinar pessoas a viver como Jesus viveu. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, naquilo que vocês veem em mim, que reflete o modo de vida de Cristo, imitem isso. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O discipulado tem a ver com esta reprodução do modo de vida de Cristo. Por quê? Porque é possível, é plenamente possível, e toda a história do cristianismo está repleta de exemplos disso. E hoje existem vários exemplos, e sempre existiram na história do cristianismo. É muito possível, né, você ser cristão sem ter um modo de vida de Cristo. Ser um cristão nominal, não assumir por completo o que significa a palavra cristão. Parou para pensar o que significa ser cristão? Cristão é alguém que vive como Cristo viveu. A primeira vez que essa palavra surgiu, essa palavra cristão, ela surgiu no livro de Atos dos Apóstolos, lá na cidade de Antioquia. Na cidade de Antioquia tinha um grupo de crentes, tinha uma igreja que estava ali sendo formada, inclusive lá no texto aparece esse termo discipular. Barnabé foi enviado para lá para discipular aquele grupo, e depois chamou Saulo, o apóstolo Paulo, para acompanhar esse discipulado. Essa palavra discipulado aparece aí nessa formação da igreja de Antioquia. E disse que aqueles irmãos de Antioquia viviam de uma forma tão parecida com Cristo e falavam tanto de Cristo, se referiam tanto a Cristo, tinham tanto Cristo como referência, que as pessoas de fora da igreja começaram a chamá-los de cristãos. Eles deram essa identidade, colocaram essa etiqueta. Aqueles ali são os cristãos, eles vivem de acordo com Cristo. Talvez eles até colocaram esse nome num sentido assim pejorativo, mas o nome pegou e a igreja com certeza aceitou. Não, de fato, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, nós vivemos como Cristo viveu. Então a identidade tem a ver com esse modo de vida. O modo de vida inspirou as pessoas a olharem para aqueles homens e associarem eles, aqueles homens e mulheres, ao modo de vida de Cristo, e passaram a ser chamados de cristãos. Tem um outro
exemplo que dessa questão da identidade ter a ver com o modo de vida, e eu aprendi, né, que o apóstolo Pedro, Jesus é quem deu para ele o nome de Pedro, né? Ele era Simão, né? O Cefas, traduzindo lá para o grego, né? Jesus disse: a partir de agora você vai ser conhecido como Pedro. A sua identidade tem a ver com o seu modo de vida. O seu modo de vida vai lembrar de Pedro. Pedro quer dizer pedra, rocha, né? E Jesus disse: você vai ser associado à pedra, né? Até por conta da forma como Pedro se portava, a forma como Pedro se colocava, para mostrar que a identidade tem a ver com o modo de vida, né? E isso tem tudo a ver com o discipulado. O discipulado tem a ver com ensinar um modo de vida que lembre o modo de vida de Cristo. Tem a ver com essa reprodução do modo de vida de Cristo. Isso significa ser discípulo. E aqui no texto de Mateus 28 tem algumas coisas interessantes também com relação a isso. Primeiro, que essa responsabilidade estaria com os seus discípulos, né? Os seus discípulos deveriam formar novos discípulos. E ele disse: ide e fazei discípulos. Isso é uma questão importantíssima. O discípulo ele não vem feito. Você tem que fazer discípulos. E o discípulo ele não vem pronto. O processo do discipulado, que eu estou falando aqui, parece que é uma coisa simples. Você aceita Jesus, no outro dia você já está como Cristo. Não, pelo contrário. Nós só vamos alcançar a estatura de um varão perfeito quando nós chegarmos na eternidade. Aqui na Terra nós vamos estar batalhando a cada dia para alcançar esse padrão, né, que é o padrão de Cristo. Ninguém vai conseguir dizer aqui na Terra que alcançou o padrão, o padrão 100%. Né? A gente está lutando para alcançá-lo. Né? E por isso que está dizendo aqui: ides fazei discípulos. A ideia do discípulo é um processo de construção contínua, é um processo de aprendizado diário, é um processo diário de ir aprendendo e melhorando a cada dia. A gente pode ver os próprios discípulos de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, você percebe a paciência que Jesus tinha com eles. Estavam ali tão próximos de Jesus e Jesus tinha tanto a ensinar para eles. E às vezes você lê os relatos dos evangelhos e você vê que tem algumas perguntas que os discípulos fazem para Jesus que às vezes a gente ali diz: não é possível que eles não tenham assimilado ainda, né, o que Jesus tinha dito. Lembra lá de João, capítulo 14, quando um dos discípulos diz lá para Jesus: olha, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: mas você está tanto tempo comigo e não viu ainda? Quem vê a mim vê o Pai. Veja, um processo de aprendizado, né, que tem a ver com esse acompanhamento dos discípulos. E nem sempre esse processo de discipular é um processo que vai ter sucesso. Veja, entre os próprios discípulos de Jesus, tinha um que não assimilou nada do discipulado. Pode até ter assimilado durante parte da sua vida, mas não terminou bem. Que foi Judas Iscariotes, que inclusive traiu Jesus. Estava ali no grupo dos discípulos, foi chamado por Cristo, no entanto, se desviou do propósito do discipulado. Então, fazer discípulos tem a ver com isso, tem a ver com esse processo contínuo e até, em alguns momentos, acontecerá do processo ser interrompido e não haver mais como restaurá-lo, como foi o caso de Judas Iscariotes. Veja, Judas Iscariotes teve o melhor professor possível, teve o melhor discipulador possível, teve o melhor pastor possível, que era o próprio Jesus, e mesmo assim terminou da forma que terminou. Então esse é o processo de fazer discípulos. E como é que se faz discípulos? O texto aqui diz: ensinando-os, está no versículo 20, né, de Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Formar discípulos significa dizer o que Jesus mandou. Não é o que eu criei, não é o que eu lutei para ter ou para fazer que eu vou ensinar ao meu discípulo. Não, ensinar o discípulo, fazer discípulo, significa indicar aquilo que Jesus mandou. Ele está dizendo aqui: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus, o próprio Jesus, promete estar conosco nesse processo de preparação dos discípulos. Bom, então para terminar, eu quero só
fazer referência ao segundo texto que é proposto aqui pelo nosso comentarista na lição, que é o livro de Atos, capítulo 2 e versículo 42, do 42 ao 47. A igreja de Atos dos Apóstolos, logo no seu início, começou a colocar em prática esse padrão de fazer discípulos. E esse texto de Atos 2 e 42 mostra justamente isso. Aqueles que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, havia uma comunhão ali entre eles, e a gente começa a perceber nesse início da igreja primitiva esse processo de discipulado sendo aplicado. Um ensinando ao outro, um edificando ao outro, um ensinando ao outro o modo de vida de Cristo, e a igreja ia se crescendo, ia se fortalecendo. Logicamente, o livro de Atos dos Apóstolos também mostra para nós as dificuldades desse processo. Mostra para nós erros que apareciam logo lá no começo da igreja, fala de algumas intrigas que apareceram ali naquele início, inclusive algumas delas até entre pessoas de mais de liderança na igreja, fala de conflitos que apareciam ali no meio do povo. Tudo isso aparece no meio do discipulado. Mas existia esse sentimento de viver como Cristo. A igreja em Jerusalém aplicou isso, e diz a Bíblia que a cada dia o Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, o Senhor ia cooperando, ia operando, né, no sentido de que mais discípulos fossem acrescentados a cada dia àquela igreja. E que esse seja o nosso propósito, que esse seja o nosso objetivo. Entendermos que ser cristãos, e novamente eu quero bater nessa tecla, significa aprender com o mestre, significa aprender com o modo de vida dele. Aprender tanto o conteúdo doutrinário, o conteúdo bíblico, mas aprender também com um modo de vida. Aprender como eu devo aplicar todo este conteúdo que eu aprendi em todas as situações práticas da nossa vida. Isso significa ser sal e luz do mundo, como Jesus nos ensinou. Que nós possamos aprender, diante do contexto que nós estamos vivendo, a sermos o mais parecido possível com Jesus, pois, afinal de contas, nós somos discípulos dele. Né? Pensarmos em como Jesus agiria, como Jesus reagiria, como Jesus responderia às pessoas se ele estivesse vivendo fisicamente no contexto em que nós estamos vivendo. O que significa ser cristão no nosso tempo? Isso, quando nós damos a resposta para essa pergunta, nós estamos entendendo o que significa ser discípulo. E ser pentecostal significa acreditar na importância e na força que o discipulado tem para nós, para a constituição da igreja. E eu convido você a estar conosco na próxima semana, nesse mesmo canal, nós estaremos falando sobre a última lição do trimestre, voltados os olhos para a bendita esperança. Nós vamos falar sobre o céu na próxima semana. E eu gostaria, nesse momento, orar junto com você. Amado Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te exaltamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesse momento, Senhor, virtualmente, junto com aqueles que assistirão este vídeo e aprendendo da Tua Palavra. O meu pedido a Deus é que, tal qual os discípulos no caminho de Emaús foram impactados e sentiram seus corações arderem pela ministração da Tua Palavra, quero lhe pedir a Deus que isso possa acontecer também, que cada um que nos ouve, que cada um que nos acompanha, possa, Senhor, sentir esse arder, Senhor, da Tua Palavra. Não porque eu esteja aqui falando, mas porque é a Tua Palavra, porque é um ensinamento que provém de Ti, Senhor, e que tem por propósito nos fazermos, Senhor, ser cada dia mais parecidos contigo. Queremos lhe pedir a Deus que essa Tua Palavra possa encontrar lugar neste coração e que o Senhor nos dê graça, nos dê força para vivermos em meio a esta situação que estamos. Queremos orar, Senhor, mais uma vez, por todas as famílias enlutadas neste período de pandemia, por todos aqueles que sofrem, Senhor, com toda a situação que essa pandemia trouxe.
Tu és aquele, Senhor, que pode operar mesmo no meio deste caos que nós estamos vivendo. É aquele que pode trazer esperança a cada coração. E nós cremos que Tu és aquele que pode fazer isso. E é por isso que nós oramos, lhe pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e fique com Deus.